Chegou a hora do quadro Sua Saúde Importa e hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. Domingo é Dia das Crianças e o cuidado emocional deve estar presente em todas as fases da vida. Mas é na infância que ele se torna um investimento para o futuro, já que nessa fase se formam as bases emocionais. No Brasil, cerca de 30% dos adolescentes relataram sentir tristeza frequente ou perda de interesse nas atividades do dia a dia, segundo uma pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Fiocruz, em 2023. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios a psicóloga Bruna Tomazetti, que vai esclarecer para a gente, vai dar algumas dicas, né? Porque nós que somos pais, que somos mães, que somos responsáveis, é cada vez mais difícil a gente entender o mundo e entender o nosso papel. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui levando informações que eu sei que chegam aos corações dos telespectadores e de um tema que é tão hoje palco, né? Está em voga aí, falar sobre saúde mental e ter a oportunidade de falar sobre saúde mental no Dia Mundial da Saúde Mental é muito bom. Muito bom, e lembrando que foco hoje a gente vai falar de infância, porque domingo é Dia das Crianças. E Dia das Crianças, as nossas crianças, elas têm que continuar a serem crianças, né? Hoje, através das lentes dos celulares, através de likes, né? Muitos pais acabam expondo os filhos em algumas situações que não são pertinentes para a idade deles. Como que você vê isso? Qual é a sua análise desse mundo tecnológico e dessa inserção de criança nessa busca por likes, muitas vezes de uma forma errada? Vamos lá, é um tema que realmente merece todo o carinho para que os pais, as famílias e as próprias crianças aí que nos assistem cheguem aí às emoções. Por quê? Hoje nós vivemos através de algoritmos. Nós estamos inseridos num mundo que não há possibilidade de retrocesso, que é o mundo digital. E esse mundo engloba tudo, né? Crianças, famílias, etc. Quando a gente olha para essa realidade, o que nós podemos, nós psicólogos, estamos aí na militância da saúde mental, dizer o seguinte: tudo está no autocontrole. Quando começa a fugir a questão do autocontrole, existe algo que é a parte superior, ou seja, os pais, familiares, cuidadores que estão impedindo que isso aconteça. Então, eu preciso entender que eu tenho questão de autocontrole. Se foge essa realidade, tem alguma coisa que está errada no sistema. Então, o que nós sempre auxiliamos as pessoas tenha um tempo para você, no sentido assim, posso ficar? Posso, porque eu estou inserida nesse meio, mas eu tenho que ter um tempo para isso também. Porque existem outras coisas, além dos algoritmos, das telas, que são as conexões emocionais, que são como eu estou me construindo no sistema. E a criança, ela é muito reflexo do sistema onde ela está inserida. Então, muitas vezes chega para mim, eu sou terapeuta de família há muitos anos, e chega para mim crianças. Eu digo, deixa eu entender quem são os pais ou os cuidadores, porque é altamente um reflexo daquilo que se vive. Você vai entender ali no ninho familiar como é ou a doença instalada ou a situação ruim instalada. Então, psicoeducar é entender que o amor, ele existe hierarquia, e a educação, ela também existe uma hierarquia que vai passando de pais para filhos, e a escola, e é até bom a gente falar um pouquinho sobre a escola, que dizer o seguinte: a educação formal, ela é de quem? Da família. A educação formal é da escola, da informal, que é aquela educação básica, é dos pais. E hoje a gente vê uma terceirização, tudo vai para as escolas ou situações afins. É o que eu sempre falo, gente. Quem ensina o seu filho a pedir por favor, a falar obrigado, a ter respeito, a ter empatia, né? É você, pai, mãe, responsável. Lá na escola ele vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a fazer conta. E hoje em dia não, né? Muitos pais, como a doutora disse, estão terceirizando essa responsabilidade. E o resultado disso já está sendo colhido? Está chegando muitas crianças em consultórios. Como que está o crescimento dessas crianças que são criadas dessa forma? Nós estamos numa geração Z, que o pessoal fica zapeando pela internet, que é diferente da minha realidade. Quando eu vim, estava muito pouco essa questão da internet, né, no meio, no mundo digital. Então, a gente percebe uma grande diferença em compreender. E essa lente hoje, viver a vida pelo mundo, pelo celular, pelas plataformas digitais, isso requer o quê? Muito cuidado. Como eu digo, não há retrocesso nesse processo.
mas há o processo do autocontrole dos familiares para ajudar nessa questão de educar essa criança, psicoeducar. Porque quanto mais você faz essa parte de cuidado, e cuidado é questão de limites. Uma criança que não é limitada é uma criança perdida. Então, eu preciso orientar, investigar o que essa criança está assistindo, se está dentro da condição da idade daquela criança assistir, porque isso significa o quê? Zelo, amor, cuidado. Então, se isso não acontece, o que vai acontecer? A adultização, que é o que a gente recebe muito no consultório. É essa criança pequena, com a cabeça de adulto ali, querendo pensar como adulto, e isso entra num processo a que você vai entender, e muitos dos telespectadores também. Já viu aquelas crianças querer ser pai dos seus pais? A criança querer ser líder aonde ela estiver? Por quê? Porque existe um processo de maturação, existe um processo de desenvolvimento mental, emocional e intelectual, que requer o quê? Processos, adaptação. E hoje eu tenho inclusive pacientes que são youtubers, que ganham aí seus milhões hoje, e são crianças. Imagina como é que... E aí eu achei muito bom os pais trazerem essas crianças para os consultórios, porque ele tem um acompanhamento, ele tem um zelo psicológico, um zelo mental, que a gente vai ajustando essa criança ao processo dela, com a fama que ela tem, com o dinheiro. Porque vai chegar um momento que essa criança falar, não, peraí, isso aqui é meu, esse trabalho é meu. Então vocês, inclusive a gente teve até uma atriz que passou por esse processo, né? Então, vai chegar esse momento e ela vai querer ter a autorização do seu processo. Então, eu costumo dizer, cuidar da saúde mental é cuidar das etapas. E isso é uma forma muito de amar essas crianças. Só para a gente finalizar, doutora, quando é importante, quais os sinais que os pais precisam ficar atentos de que é preciso buscar um apoio, uma ajuda de um profissional? A gente vê muita criança com crises de irritabilidade, nervosismo, a sensação de sempre estar querendo ser superior ali nas decisões, tomando decisões que não é do convívio ou da condição dela naquele momento. Então, isso começa a sair, atropelar o processo daquela mentalidade. Então, a gente costuma dizer o seguinte, criança tem etapas. Dos seus 0 a 7 anos, é muito importante os limites, as adaptações, as adequações à educação. Então, por exemplo, esses tempos atrás, eu tive uma paciente que era da magistratura e ela quis, permitiu sair desse processo para educar os filhos, que ela dizia que a missão dela era ser mãe. E aí foi uma polêmica falar sobre isso. Por quê? Tinha um trabalho público ali e ela optou em ser mãe. Aí eu digo o seguinte, gente, cada um sabe das suas condições, cada um sabe o que é melhor para si. Se essa pessoa toma a opção de ser somente mãe e saber que ela tem condição de ser o que ela quiser, tá tudo bem, é o que é válido. Eu achei muito bonita a forma de amar. Mas a realidade que a gente vive é pais altamente conectados e desconectados da realidade, da educação dos filhos. Então a gente chama atenção para isso. Ter momento para brincar, criança precisa brincar, criança precisa errar, criança precisa perguntar um monte de coisas, porque isso vai gerando aquela relação emocional e principalmente essa capacidade de estar no meio, no circuito familiar. Muito obrigada, Bruna Tomazetti, psicóloga. A gente poderia ficar aqui o jornal inteiro falando sobre esse assunto, que é extremamente importante. Pessoal que quiser conhecer mais do seu trabalho, pode pesquisar nas redes sociais, deixa um contato. Sim, inclusive eu trago até algo muito especial aqui para vocês, da TBC. Primeiro momento que eu venho cobrindo tanta a imprensa aqui em Goiás e dizer o seguinte, nós abrimos uma clínica online. Na minha clínica a gente tem hoje psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para ajudar, auxiliar as famílias que não têm acesso hoje a ir numa clínica psicológica, que às vezes o custo sai fora ali da condição e a gente pôs num valor popular para ajudar as famílias. Então, acesse aí Bruna Tomazetti e aí nas plataformas a gente tem essas relações aí com a clínica online. Muito obrigada, Bruna Tomazetti, psicóloga. Boa tarde para você. Fica à disposição. Obrigada.